a raiz, aquilo que era São Vito, já me falava. Acabou. Eu era miúdo, brincávamos na rua, jogávamos à bola, e agora não se vê mesmo na rua, e não se vê ninguém na rua. A rua de São Vito, às vezes, eu vou para lá, eu não moro lá, eu não moro ali, é próximo dos bombeiros, na Constituição, mas vou todos os dias a São Vito, todos os dias. E à noite, ou até à meia da tarde, não se vê ninguém em São Vítor, o que antigamente se via. Isto tem a ver com o turismo. Coisas boas e coisas más, mas para mim é mau. A gente ainda vai fazendo, eu, Ricardo sabe, ainda vamos fazendo umas coisas no São João, fazemos ali naquele sítio onde eu estou mais ou menos, temos ali um espaço, fazemos uma cascata, que vai lá muita gente, os seus irmãos de Silva que estão estar aqui, faz favor de levar lá as pessoas com quem vai visitar a ilha e infelizmente que ainda vai aparecendo lá muita gente no São João. Mas o São Vítor vai ser São João, não é? São Vítor é o ano inteiro, mas é pena. Mas pronto, esta história do turismo tem coisas muito boas, obviamente, mas também tem outras coisas que são muito boas. Para mim, pessoalmente, sou nascido e criado. Já agora quero dizer também que a minha família já mora nesta ilha, que é conhecida por ilha do Doutor, há mais de 100 anos. O meu pai, se fosse vivo, fazer com a minha no próximo mês de maio 130 anos, nasceu em 1890. Portanto, e a minha família já mora lá há mais de 100 anos. A minha irmã, que mora lá, nasceu lá, e ainda continua a morar, penso que é a única pessoa na Rua de São Vito que mora no sítio onde nasceu há mais tempo, há 75 anos. Portanto, um pouco mais velha. Infelizmente, a Rua de São Vito está um bocadinho descaracterizada para... Eu penso que não é só a Rua de São Vito, será a cidade de Porto. Neste conjunto de dias, principalmente, que é muito bacana. Obrigado. Bom, sobre estas questões interpeladas, não é? Eu acho que foi muito interessante este testemunho também, porque às vezes é muito fácil emitir opiniões, mas é importante perceber que há aqui que as posições é difícil haver posições isentas, vamos dizer assim, não é? Porque há aqui muitos conflitos de interesse. Eu acho que, primeiro de tudo, acho que ninguém deve ter interesse em ter pessoas a viver mal, não é? E, portanto, eu acho que há aqui um primeiro interesse. Aqueles que têm a nostalgia das ilhas do final do século XIX ou do princípio do século XX, eu acho que essas opiniões a mim não me interessam. Aqueles que gostavam de ver aquilo que era bonito, a pobreza, a viver muito mal, não tenho grande estima por essas opiniões. Portanto, essas opiniões são um pouco interessantes. Agora, também olhar para as ilhas apenas como imóvel também é relativamente pouco interessante. Quer dizer, as ilhas, enquanto elemento da cidade do Porto, é um pouco de batulhão, e a Manuel Coelho entrar. Quer dizer, se o bolhão for restaurado, já não é bem restaurado aquilo, já é um bocadinho mais que isso, não é? Portanto, se o bolhão for requalificado e passar a ser um pavilhão de congressos, já não é bem o bolhão, não é? É o bolhão outra coisa. Mas, por exemplo, a alfândega deixou de ser alfândega. Passou a ter outro uso. Não vou dizer sempre que continuar a alfândega está na União Europeia. Portanto, não íamos à força a manter a alfândega. Não tem essa função. Se as ilhas deixarem de ser residência e passarem a ser outra coisa, menos mal, conceito abaixo ou menos. Portanto, há aqui vários matizes, diria, e é sobre isso que se colocou este slide. Um pouco também na troca de alguns mails entre os dois, no sentido de também nos dizermos alguma coisa que não fosse apenas a constatação e aquelas coisas simples que a gente diz que é muito complexo e pronto, passa à frente. Não, se fosse possível manter a forma, o uso e as pessoas, nós julgamos que era o mais interessante. Aliás, este testemunho faz-nos pensar nisso. Se é possível manter as pessoas com dignidade, se é possível manter o uso e a forma, por que não? Isso sai muito caro? Não, se calhar não sai muito caro fazer isso. Se calhar até sai barato. E, de facto, a legislação que existe aponta nesse sentido e fiquei muito feliz a ver uma peça do público em que uma proprietária de uma ilha ou de algumas casas da ilha aposta precisamente nesse sentido. Prefere não vender a ilha para reabilitar a ilha,
para manter pessoas lá a morar. Eu penso que essa é também uma forma de valorizar a cidade. É manter, assim como o centro histórico, é manter as casas, é manter os usos, é manter as pessoas. Eu acho que isso é uma forma muito mais forte, autêntica, de manter verdadeiramente a cidade. Se a cidade for apenas os edifícios e mudar tudo que lá está dentro, ok, mantém-se da forma, mas a função, a vida da cidade já não é bem a mesma. Não é? E eu, como não sou propriamente alguém que olha para a cidade como uma coisa parada, acho que a cidade deve mudar, não é? Mas se ela mudar com mais calma, se ela for mantendo alguma das suas pessoas, do seu pulsar, da sua vida, dos seus ruídos, da sua alma, quase que diria, enfim, eu gosto muito da expressão, ou se ela for mudando mais lentamente, eu acho que é melhor. Acho que ela mantém-se mais do que se for mudanças rápidas e fica uma coisa completamente diferente e a forma passa a ser uma coisa mais cosmética ao serviço de uma outra coisa qualquer. Acho que é menos interessante. E é esse o olhar que nós temos sobre a ilha, não a manutenção de uma coisa para mostrar, e em nome de uma erudição, dizer que devem lá estar gente a viver mal, nem pouco mais ou menos, nem o contrário, que é transformar isto numa coisa toda de plástico, pintada de cor-de-rosa e passar a ser golden, não sei o quê, ou colored socks, não sei quantos. Uma e outra forma são um bocadinho o abastardamento do que é a cidade. Pronto. É um pouco isso que nós dizemos. Dizemos também que todas as leituras muito simples normalmente tendem a ser relativamente pouco lúcidas, porque de facto a realidade tende a ser mais complicada do que preto e branco, não é? Tem muitas cores, é muito diverso, é muito complexo. Quando se faz grandes declarações muito simples, e vamos erradicar as ilhas todas, eu tenho medo de pessoas com convicções muito simples. Normalmente são simples também, esses que têm convicções simples. Ok. Bem, então temos agora um período de debate, se acharem bem, agradeço que se sentem, por favor. Temos tempo, porque normalmente as nossas sessões terminam às 5h30, é a hora que o museu nos pede a sair, de maneira que eu estou aqui assim para poder filmar a sessão, porque achamos também que é um património importante que é de registar este tipo de depoimentos, de conhecimentos e de debates. De maneira que tem a palavra, por favor, quem quiser interpelar os dois palestrantes, faz favor. O Clã Castelo já pediu a palavra. Não. Acho que podemos passar, há mais alguém que quer falar, tem o César também. Muito bem. Então, pronto, eu nasci na Rua de Sambita, precisamente. Eu não nasci na Rua de Sambita, nasci na Rua de Palmela. Chamámos nós, foi nas garagens, que era a garagem de cima e a garagem de baixo. Portanto, quem conhecer a Rua de Palmela vai entrar onde é um edifício, uma frontaria muito bonita, em que, pegado a essa frontaria, havia outra igualzinha, que deitaram abaixo e fizeram lá um prédio, uma barragem que ficou muito feia. Pronto, eu vivia, aquilo era uma ilha, e vivíamos para aí, sei lá, para aí 200 pessoas lá dentro. Eu tenho 62 anos, portanto, já foi há uns anos, nascemos todos em casa. Havia a parteira lá da zona, que era a Clarinha, que era uma senhora que morava naqueles blocos do Saldanha, que era a parteira, nascemos lá todos, vivemos lá todos. Pronto, neste momento, uns para cada lado, mas as nossas raízes, eu também fui diretor de Sambita há muitos anos, em que nós voltámos sempre às nossas raízes. Portanto, o que me faz pena é de facto, como disse aqui o Castelo, que até precisava do meu cunhado,
Nós gostávamos de ver, a gente ia para lá abaixo, havia aquelas discussões, aquela mesmo à moda do Porto, não é? E havia aqueles barulhos, vou passear, a gente tomava banho nos tanques, o banho semanal era nos tanques, o resto tomava banho em casa de uma bacia. Pronto, quer dizer, era uma miséria. E quem eu às vezes chateia-me ouvi dizer pessoas que antes disse ali, que é, não sei o que. E eu não sou desses. Eu digo sempre que nós éramos miseráveis, éramos um povo miserável. Pronto, eu não digo que passei assim fome, mas também fartura no que eu, não é? Que a minha mãe obrigou a comprar fruta em segunda mão para a gente comer, não é? Fruta tocada. E à venda, pronto. Quer dizer, era a miséria que havia. E agora a gente agora passa em São Vítor, de facto, é triste que a gente vê. Porque, de facto, bem se por lá abaixo, só se vou falar estrangeiro, a gente vai por lá e depois, quer dizer, as pessoas que lá nasceram, algumas já desapareceram, mas nós ainda somos somos uma população ali naquela zona que quando às vezes o clube organiza, por exemplo, as músicas de São João, que representam o Bonfim, nós conseguimos mobilizar muita gente que nasceu lá na rua. Quer dizer, que nasceram, que vêm com os filhos, com os netos, não sei o quê, participar. E então nós ainda conseguimos arranjar temas sobre o Porto Antigo e conseguimos que as pessoas gostam, quer dizer, mesmo jovens, filhos de quem já lá nasceu, de quem nasceu lá em São Vítor, por exemplo, continuam a ter aquela alma de São Vítor, o que é, quer dizer, não têm possibilidades de lá viverem, não é? Porque não há hipótese, não é? E pagar, sei lá, 300 euros por um cubículo, como há lá certas zonas, certas ilhas, estão lá pessoas que o São Vítor não diz nada, não é? Nunca foram lá desaguar, pronto, mas não tem hipótese nenhuma de lá. E essas pessoas gostam, porque quando há qualquer coisa, no São João, qualquer coisa, as pessoas juntam-se lá todas, aquilo é uma alegria e parece que as pessoas gostam. Agora, não têm possibilidades nenhumas de lá para lá irem, não é? E o que é pena, não é? Obrigado. Boa tarde. Ora bom, eu sobre as ilhas, tenho a dizer, como aquela malta que falou agora, eu nasci na ilha do Bairro Alto, na Fondinha. Portanto, sobre ilhas, também tenho o meu testemunho. O problema de mantermos as ilhas é complicado pelo seguinte: num espaço onde cabiam 500 pessoas, ou 400, hoje em dia, nos conceitos modernos, cabiam para aí 40, 50 ou 60. Portanto, já não é possível fazer o retorno. Em massa já não é possível fazer porque os espaços são diferentes. Hoje já não se fazem habitações de 16 metros quadrados. Para famílias de 10 e 12 pessoas. Portanto, isso é diferente. Depois também há um outro problema que aqui não foi abordado, que é nos anos 50, 60 ou 70, a construção de bairros na periferia do Porto exilou milhares de pessoas que viviam nas ilhas. Foram exilados, expatriados, desventrados, roubados, foi uma desgraça completa. Aquela gente foi parar, não sabe onde, nem sabia qual era o autocarro que ia para lá, não conhecia ninguém, ficou longe do trabalho, ficou longe dos amigos, ficou longe da família, foi um desastre completo. E eu poucas vezes ouço falar nessa mutilação absoluta de grande parte daquilo que era a alma da cidade do Porto. Porque isto é que na mesma ilha, e estão aqui pessoas que nasceram lá e conhecem, até o próprio professor Jorge Ricardo, o que acontece é o seguinte, é que alguns foram para Amarante, outros foram para Cedo Feito, outros foram para Camões, outros foram para Paredes, derreteu-se tudo. E essa é a alma, essa tipicidade desapareceu. Depois,
Falar das ilhas com nostalgia, nem pensar nisso. Não me falem em nostalgia. 16 metros quadrados, chão em terra batida, não há água, não há luz. Há um quarto de banho para uma ilha inteira. Um quarto de banho, estou a dizer mal, há uma sanita para uma ilha inteira. Depois, com uma grande modernidade, pôs-se um chuveiro. E falar em nostalgia, isso é um ataque. Aliás, essa nostalgia é logo combatida em 1899 com a peste bubónica e depois, nos anos 30, 40 e 50, ainda vejo aqui algumas caras que ainda podem, direto ou indiretamente, conhecer isto, como era na Fontinha onde eu nasci. Éramos tísicos. A tuberculose, não é? Dizimava-se aquilo tudo. Ouvi aqui dizer, eu fome nunca passei, mas também nunca tive nada. E eu uso sempre essa expressão. Eu nunca passei fome, mas nunca tive nada. Mas a fome à minha beira era mais comum. Eu lembro-me que havia pessoas, quando foi obrigatório andar-se calçado na rua, parece estranho, mas isso é dos anos 30 ou 40, por uma postura do Governo Civil do Porto, na minha rua, comprava umas alpargatas que eram um sapato miserável de pano, e quem era pobre usava a alpargata do lado esquerdo até a gastar. E depois usava a do lado direito até a gastar, porque assim durava o dobro do tempo. Para quê? Não havia dinheiro para nada. Portanto, nostalgia não podemos ter. Os tempos são diferentes. E depois outra coisa que as ilhas implicam, eu ainda não ouvi aqui ninguém falar, quem é que sabia ler e escrever? Na ilha onde eu morava era o meu pai e mais uma dois. Estamos a falar numa ilha enorme. Já para não falar na ilha do Bom Jardim à beira da minha, que é o bairro do Leal, que era uma ilha que nos tempos aurélios moravam 1.200 pessoas. Aqui não era bem uma ilha, aqui era uma mini cidade. Condições de habitabilidade, vocês quiserem ir hoje ao bairro do Leal, chegam lá, ainda bem as marcações das construções que foram deitadas abaixo, muitas delas por causa do projeto SAL, 16 metros quadrados, 4 por 4. Isso é alguma coisa. Portanto, nostalgia não é nenhuma. Eu sei, eu também tenho nostalgia, porque eu vou muitas vezes à Rua do Bom Jardim. Cada vez que lá vou, conheço menos gente que no dia anterior, não é? A renovação é evidente, vão morrer, outros vão desaparecer. Mas nostalgia não. Agora, recuperar aquilo é tudo privado. É o problema. É tudo privado, como é que se enfrenta uma coisa dessas? Recuperar o quê? Ter a ilha como uma marca da cidade? O que eu tenho pena e o que eu tenho medo é de se perder a alma da cidade. A alma da cidade, da rusga, da cowboyada, de beber nos copos, de jogar às cartas e de jogar à manha. Isso é que eu tenho medo. Agora, da miséria eu não tenho medo nenhum. Não. As ilhas, eu acho que devemos, com consciência, pensar no seguinte. Já foste. Mas não vale a pena. Não, o que eu ia. E como? Chego lá, já não conheço ninguém. É que aqui faltam padrões essenciais que aqueles amigos ali falaram. É o viver o dia a dia. A ilha era solidária, era. Alguns estão aqui que viveram bem já há uns bons anos, antes do 25 de Abril. Na minha ilha passava o avante. Olha esse caramba, não sempre, passava-se o avante, nunca ninguém foi preso. As portas não estavam fechadas e nunca desaparecia nada. Para já também já tinha muitos chiganos. Preciso ter cuidado que eles também não eram coisa. E depois, havia muitos, naquela zona havia muita gente que se dedicava ao gamanço. Os subaqueiros. Alguém conhece aquele sovaco? Os subaqueiros, o sovaco é fazer assim. Havia os subaqueiros e as subaqueiras. No alto da Fontina, eu vi com estes olhos que estão aqui, um manequim no meio da rua e os indivíduos a treinar com um casaquinho lá em cima pela outra vez. Vamos para outros tempos e vamos para outras coisas. Temos alguma nostalgia, mas é os tempos. Obrigado, Sérgio. Bem, eu queria começar por deixar uma expressão também de satisfação por esta iniciativa do Centro de Estudos Geográficos e do Ordenamento do Território, da Faculdade de Letras e de outras entidades, porque julgo que é um exemplo magnífico de juntar conhecimento académico com a cidade, partilhar
as experiências, os saberes e, ao mesmo tempo, incitar as pessoas, os cidadãos, a também tomarem a palavra e decisão sobre a sua cidade. E acho que é um ótimo exemplo, que acho, aliás, que devia ser seguido por outras faculdades daqui da Academia do Porto, porque há muitos saberes próprios, estou-me a lembrar de engenharia, com o seu departamento de construção, tem tido, ao longo destes últimos anos, também a elaboração de algumas propostas sobre que edificações, que tipologias, que localizações, particularmente quando é sobre iniciativa pública. E, portanto, esta primeira nota sobre esta experiência a replicar, digo eu. A segunda questão, julgo que era, na verdade, importante realçar, e acho que isto já foi feito, sobre o tempo das ilhas. Não é? O tempo das ilhas. Na verdade, há 130 anos, na altura o Ricardo Jorge chamava-nos a atenção da situação que se vivia, até do ponto de vista sanitário, e houve, na verdade, alterações. Em 1939, a Câmara do Porto chegou a fazer um relatório onde apontava 13 mil casas, um pouco mais até do que no tempo do médico Ricardo Jorge, mas os últimos números, digamos, num inquérito mais aprofundado, feito pela Faculdade de Engenharia para o município do Porto, apontava apenas 8 mil casas de ilhas, mas das quais, à data, portanto, há 3, 4 anos atrás, tinha mais de 4 mil desabitadas. Pronto. É verdade que, entretanto, houve muitas alterações, até por efeito deste aproveitamento do turismo e do novo negócio que se instalou, mas eu julgo que era perceber depois a relação das ilhas com a questão da habitação, que também aqui foi falado. E eu gostava de realçar que, pela primeira vez nestas últimas décadas, a legislação que saiu sobre habitação, e em particular o primeiro direito, pela primeira vez nas últimas décadas, tem uma visão diferente sobre as ilhas. E eu acho que há que aproveitar também isso. Não quer dizer que seja agora apenas nesta visão do ganhar dinheiro, mas também perceber que há um programa, e esse programa Primeiro Direito prevê realmente uma intervenção e apoios sobre esta matéria das ilhas. Para quê? Para ajudar a criar resposta à enorme falta de habitação no Porto, que todos nós notamos com as suas, às vezes, notícias absolutamente dramáticas. Mesmo para acabar, o que era interessante, e também é uma espécie de interpelação também à mesa, que é se nós, cidadãos, tendo ou não responsabilidades de diversos tipos, devemos ou não também ter um papel mais ativo nestas matérias da definição das estratégias de habitação. O programa Primeiro Direito impõe a cada autarquia, a cada município, que faça a sua estratégia local de habitação e, se calhar, se nós perguntarmos quem é que conhece o que foi definido aqui no nosso município para responder às cerca de 2.000 pessoas que estão recenseadas como vivendo em condições de habitação indignas, se calhar grande parte de nós não sabemos que propostas é que foram feitas pelo próprio município, agora com apoios do governo. Que respostas? Podemos estar de acordo, por exemplo, em estar previsto apenas a construção de apenas 200 novas casas nos próximos 5 anos? Será que isto vai poder
dar alguma resposta a estas situações tão dramáticas que todos nós vivemos. E pronto, ficava mais um incitamento a continuarmos atentos e intervenientes. Mais alguém que queira fazer algum comentário? Sim? Ok. Boa tarde a todos. Tive a ouvir atentamente os moradores das ilhas e tive a sensação de que estão desanimados quanto ao futuro e ao prolongamento desta alma que é tão importante para o Porto, a alma tripeira que para nós, que somos do Porto, é importantíssimo. E o desânimo não é bom para ninguém. Por isso eu apelava a outras entidades que tivessem iniciativas para que a alma das ilhas não desaparecesse e criassem, deram um exemplo do São João, que era uma altura onde se fazia animação nas ilhas. Era bom haver um programa de animação para atrair pessoas, até para os próprios turistas. Os próprios turistas iam gostar de vivenciar a genuinidade que há nessas ilhas. E então podia ser por aí, arranjar um programa de animação para essas ilhas para não deixar morrer essa alma que é tão tripeira e é tão genuína, é tão nossa. Né? Isso é uma maneira de não deixar morrer as pessoas das ilhas com falta de ideias e também gostava de saber se seria importante estar aqui os proprietários, ou ter algum proprietário aqui que participasse e que desse também ideias para valorizar as ilhas, porque acho que está tudo entregue no turismo, que por um lado é bom, por um lado é mau, mas a parte boa tem que ser explorada e é uma maneira de manter viva a alma do Porto e a alma dessas gentes que é importantíssima. É isso. Há mais alguma questão? Alguém queira... José Manuel, ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu vou puxar a brasa à minha sardinha. Eu vivi sempre numa ilha, primeiro na Rua Oliveira Monteiro, numa ilha que já desapareceu, e depois numa ilha que nós pomposamente chamávamos o bairro do Corsinho, para tirar aquela conotação mal vista da ilha. Devo dizer que foi a minha grande universidade, a vivência que tive com aquela população. Era uma população que tinha um grande sentido da partilha, um sentido de proximidade. Era gente que vinha de Penafiel, de Baião, de Marcanaveses. Sempre que recebiam os milhos da terra, distribuíam, faziam uma distribuição. Havia nos anos 40, 50, havia só uma casa que tinha um rádio. O rádio, ao domingo, era colocado na janela e a comunidade toda juntava-se para ouvir a voz dos Oliveiros. Era um programa extraordinário do João Manuel. Eu senti muito, não sou saudosista, mas fiquei ainda hoje, sinto muitas saudades das vivências e, sobretudo, das festas de São João que lá se faziam. Havia 3 instituições que eram acarinhadas, que era a Comissão das Festas de São João, o grupo excursionista e a Caixa dos 20 Amigos, que funcionavam todos durante todo o ano e as pessoas cotizavam-se, e no São João havia sempre uma grande festa. A Ilha de Cruzinha era uma ilha, elas não eram todas iguais de facto, era uma ilha porque todas as casas tinham um quintal, cada casa tinha quarto de banho.
Quando se começou a falar que a ilha iria desaparecer, porque as pessoas estavam a sair, os proprietários já não alugavam, fechavam as casas, eu tentei que as entidades da cidade, presidentes da Câmara, levei lá, eles iam sempre no tempo de eleições, presidentes, vereadores, assessores, foram lá todos disseram que não, isto vai acabar, não pode ser uma coisa desta, que ficasse como recordação do que era a habitação operária, porque era uma habitação onde vivia gente que trabalhava nas fábricas dos marinhos, fábrica da cerveja, na Carris, meu pai era guarda-freio, vivia lá, de maneira que todos fizeram, nunca fizeram nada. Acabavam as eleições e já ninguém mais falava no Cruzinho. O metro, um futuro linha de metro vai passar por ali, tem uma estação na Galiza. Aquilo já foi vendido, agora vai ser um centro comercial e um ginásio. E aquelas casas podiam ter sido aproveitadas, por exemplo, para estudantes do Erasmo. É uma ilha com um espaço grande, dá para fazer bailes, faziam-se lá bailes no São João e no Carnaval, e portanto, quer dizer, e era uma que não tinha como ficar muitas casas, era recuperá-las, caiá-las, pintá-las, e as casas, e o bairro ficaria como um exemplo do que é a habitação operária. Infelizmente, o bairro vai desaparecer. Eu queria felicitar por terem, uma vez mais, reunido nesta sessão e falar outra vez das Ilhas do Porto. Nunca é demais recordá-las e recordar as pessoas que lá viveram, que eram pessoas, uma ilha nunca foi para mim um estendal de miséria. Era uma comunidade viva, ativa e cultural. Em cada casa da Ilha do Cruzinho havia livros. Muito obrigado. Boa tarde a todos, o meu nome é Isabel Andrade, eu trabalho no Serviço Educativo dos Museus Municipais e no contexto do meu trabalho eu comecei a sair muito dos museus e a ir fazer uma relação entre o que se contava dentro dos museus ou que se tentava falar da história da cidade, mas passei a frequentar muito a cidade e a fazer muita coisa fora dos museus. E desde o início, como estava, por exemplo, no Museu Romântico da Quinta da Macirinha, comecei a entrar na ilha de Entre Quintas, que é um bocadinho acima, e a perceber que os ambientes das ilhas eram fundamentais para a sobrevivência emocional, afetiva, como o Germano Silva acabou de dizer, as pessoas estavam todas muito ligadas e entreajudavam-se bastante. E tinham coisas que faziam em comum, havia o tanque a nível de construção também algo muito interessante, não é? Que eram coisas comunitárias que podiam ser usadas por todos, não é? Bom, mas o que eu queria dizer ao pedir o microfone era que era muito importante que realmente ficasse, a Ilha do Cruzinho era talvez a mais interessante deste ponto de vista de falar da história do operariado e da fase industrial da cidade do Porto, mas existem tantas que seria interessante que se fizesse um projeto em que pelo menos uma das ilhas contasse a história desta fase, não é? Porque temos, por exemplo, a Orifícia que continua praticamente abandonada e seria um sítio fabuloso para contar a história da primeira, ou de uma das fases industriais importantes da cidade. Eles têm, inclusivamente, máquinas extraordinárias guardadas lá dentro, aquelas caminhonetazinhas que se usavam nos anos 30 e 40, ainda lá estão guardadas, portanto seria interessantíssimo que aquilo realmente se fizesse algo ali daquele espaço que é maravilhoso. Também tinha as construções das casinhas, onde morava a família e onde moravam os operários, alguns deles, portanto, desse género, realmente fazer uma musealização também numa ilha. Outra coisa que me ocorreu também perguntar, mas não sei se sabe alguma coisa, é sobre as Torres do Aleixo. Porque, na realidade, aquilo foi construído para albergar muitíssimas pessoas que penso